Boa noite, galera. Quer dizer, boa tarde. Gente, é muito fuso horário e é bom dia lá na Letícia. Como é que vocês estão? Acho que se a Letícia aparecesse na minha frente, eu desmaiava. Ah, eu também. Inclusive, Letícia, muito obrigada por ter aceitado. Nossa, eu tô muito feliz mesmo. Eu tava esses dias até comentando com o meu marido. Caramba, eu não acredito que eu tô conversando com a Letícia. Que coisa, que conversa. Como dizia minha avó, que conversa é essa? É porque seu trabalho é muito bom e a sua trajetória é uma inspiração para muitas pessoas, né? Tipo, todo mundo se inspira bastante em você. Muita gente que eu converso sempre cita você como referência, então isso é muito legal, estar conversando com alguém que é uma referência assim tão grande para tantas pessoas. Prazer é meu estar aqui conversando com vocês. Bom dia, voz mais fofa do 3D. Eu também acho. Sua voz, ela parece voz de dublagem, sabe? Uma voz mais fofinha. Eu tenho que deixar um pouco mais grossa, sabe? Aí as pessoas vão me respeitar. Tô brincando. Bom, começando então, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Então, história longa, diversão curta, eu diria o seguinte. Eu sou de Recife, morei em Recife até os 24 anos. E daí eu me mudei pra cá. Durante meu tempo em Recife, eu acho que eu comecei a estudar 3D, eu acho que eu tinha uns 21 anos, 22, por aí. E tava estudando em casa mesmo, assim, sabe? Eu tenho background de arquitetura, quer dizer, fiz faculdade de arquitetura, não terminei. Porque quando eu me apaixonei com 3D, eu saí da faculdade e foquei mesmo em desenvolvimento de personagem, no meu tempo em casa, e fiz alguns cursos. Foi num curso que eu conheci o Rafa Souza, o Felipe Hudson. O Felipe foi meu professor lá em Recife. E eu comecei a dar aula em Recife também, na mesma escola com o Rafa e com o Felipe. Só que o meu sonho sempre foi entrar na área de animação. Então, eu dei uma pesquisada nas escolas que assim, eu poderia começar a avançar a qualidade do meu trabalho, e eu encontrei a Nomo, que foi a escola que eu escolhi para me dar aquele start a nível de produção para eu entrar no mercado internacional, sabe? Naquela época eu era menina, né? Então, assim, para você fazer 3D para fora, você tinha que vir para fora, entendeu? Hoje em dia não, é muito diferente. Você pode trabalhar numa empresa grande aqui e morar no Brasil. Feito o Vitor Hugo, por exemplo. O Vitor, ele trabalha para uma empresa como a Netflix, mas ele mora no Brasil. Na minha época, não tinha muito isso, entendeu? Então, assim, eu tive que focar em sair do Brasil mesmo, para poder ter essa oportunidade, saca? Então, quando eu me inscrevi na Nomo, vim para cá em 2011 e fiz o curso de 2 anos da Nomo, e muito intenso, muito estudo, mas muito válido, porque depois de 2 anos você sente assim que você tá pronto pro mercado, sabe? Pronto, eu digo assim, né? A gente nunca se sente pronto, por dizer. Mas assim, você tem um portfólio para abrir porta, basicamente, entendeu? E o resto é com você, né? Então, quando eu terminei a Nomo, eu trabalhei com a Disney Consumer Products, fazendo brinquedo. Inclusive, ó, deixa eu mostrar. Isso aqui, ó, foi eu que modelei, tá vendo? Ai, que gracinha. Modelei até acende a luz também, ó. Deixa eu mostrar. Ó. Ai, que legal. Isso foi, modelei há muitos anos atrás. E daí eu comprei um dia desses. Eu queria comprar um tempão, nunca tinha comprado. Aí, quando eu tava na Disney, Consumer Products, aí foi quando eu vi o trailer do Overwatch, fiquei apaixonada. Na época, assim, o Overwatch, o jogo nem tinha saído ainda. Tava só o trailer. E eu me apaixonei, assim, pelo estilo do Overwatch. E eu tinha um amigo meu que estava lá na Blizzard e ele falou, pô, eles estão procurando por gente. Aí
eu aproveitei, apliquei, aí eles me deram um teste de arte, eu fiz o teste, daí passei e fiquei. Aí eu fiquei no Overwatch uns 3 anos trabalhando no jogo. Só que meu foco sempre era animação, assim, né? Então, quando eu recebi a proposta para ir para DreamWorks, eu fui para lá. Aí trabalhei na DreamWorks, eu fiz Trolls 2 e Croods 2 lá. E depois eu fui para Netflix, porque eu recebi a oportunidade de trabalhar como artista de VSDev, que a gente vai conversar mais sobre isso. E fiquei na Netflix no filme Sea Beast, A Fera do Mar em português. E daí o Mickey ligou, né? Quando o Mickey liga, tem que atender, né? Aí o Mickey ligou, aí eu falei, vamos embora, Mickey. Aí vim pra Disney, vai fazer quase 3 anos já. Trabalhei no filme Encanto, na Disney, como artista modeladora de personagem. E supervisionei o filme Strange World, que vai sair agora em novembro, dia 23 de novembro. E agora eu estou no outro projeto, que não foi anunciado ainda, mas tô nesse. Como supervisora também. Caramba. E essa é a história. Não, assim, você tomou a decisão certa desde o começo, né? Isso é bem legal, porque tem muito artista que dá umas patinadas antes de decidir, tipo, eu. Muito assim, de acreditar muito que você se joga, vai dar certo, entendeu? Lógico, eu já dei muita cara no chão, de me jogar em coisas diferentes e bater a cara no chão mesmo, mas no geral as coisas que eu me jogo normalmente dão certo. Acho porque eu já vou com esse espírito mesmo de dar certo. Mas eu já caí muito de cara também. E você considera você tá trabalhando na Disney como se fosse seu sonho, tipo assim, tá realizando um sonho? Sim, sim. A Disney sempre foi meu foco principal, desde os 5 anos de idade. Caramba, que Como diz legal. minha mãe. Eu acho que sempre tava lá no meu coração, sabe, assim, sempre foi o que me trouxe pra arte, o que me fazia desenhar quando eu era criança, era os filmes da Disney. Então, assim, tá aqui, tendo a oportunidade de trabalhar com legends da indústria, sabe, assim, tá sendo... Tem dias que eu acordo, assim, parece que eu fico, tipo, é verdade mesmo? Eu vou acordar e vou trabalhar na Disney. É um negócio muito estranho, sabe? Mas... Eu imagino como é que deve ser, nossa. E como que as pessoas reagem quando elas descobrem que você trabalha na Disney? Porque, assim, muita gente ama a Disney, muita gente sonha em ir, por exemplo, pro parque de diversões da Disney, muita gente cresceu assistindo a animação da Disney, então eu acho que deve causar uma reação diferente quando você comenta com outras pessoas que você trabalha na Disney. Sim, sempre traz a criança interior, né, das pessoas. Quando eu converso, trabalhando na Disney, qual que é o filme? Você vê o lado criança das pessoas, right? No momento, sabe, assim, é muito interessante como a Disney traz essa infância dentro de todo mundo, sabe? Inclusive eu também, né? Eu sou muito pra quem me conhece, sabe que eu sou muito de cultivar a criança interior, sabe? Deixar ela florir na arte da gente. Então é muito legal pra mim quando a galera traz essa criança à tona, assim, sabe? Quando a gente tá conversando. Sim. Eu acho que tanto a Disney quanto hoje em dia a Netflix, né? Como são empresas mainstream, todo mundo conhece, né? Diferente de Overwatch, por exemplo, que é mais os gamers que conhecem, mas, cara, não é só simplesmente pessoas da nossa área, né, que devem ficar surpresas, porque Overwatch é mais gente da nossa área, né, que gosta de trabalhar com jogos em 3D. Agora a Disney é qualquer pessoa. É verdade. Inclusive, assim, é engraçado porque conecta com meus pais, né? Assim, que eles são muito Disney, meus pais. Assim, foram eles muito que pegava, colocava a gente pra assistir, sabe? Botava música, muita música, assim. Meu pai tinha
aqueles LP grandão, assim, dos filmes da Disney pra botar pra gente, sabe? Então, assim, é interessante conectar até com pessoas da família, assim, que não sabe nem o que eu faço, nunca vai entender, mas eles entendem que eu sou parte de algo da Disney, sabe? Eu comentei com os meus irmãos, eu vou conversar com uma pessoa que trabalhou nos filmes da Disney, no Encanto. Eles amam esse filme, amam. Aí eles, ai meu Deus, que legal! Até as criancinhas, Encanto muito, muito universal, né? Aquele filme mesmo. Mesmo sendo passado na Colômbia, assim, tem muito da cultura da gente no Brasil, de família grande, todo mundo se metendo na coisa dos outros. Sim. Então, é verdade. E como é que foi ter trabalhado em um filme assim tão grande, com tanto alcance? É fantástico, né? Assim, eu acho que a gente que curte animação, a gente quer ter aquela mesma sensação que a gente teve quando criança, assim, daquelas histórias impactarem a gente. Pelo menos eu, né? Quando eu trabalho na Disney, eu tenho essa sensação, assim, nossa, a gente vai estar impactando a vida de tantas crianças e adultos e adolescentes. Então, quando você vê esse impacto rolando, assim, eu vejo, por exemplo, com as minhas sobrinhas, sabe? Meu sobrinho, etc., dançando, cantando, me perguntando coisas, assim, por que ela fez isso? Por que ela fez aquilo? Quer dizer, você vê aquele impacto enorme na vida das pessoas e saber que você é um grãozinho de areia nessa contribuição é muito assim, loucura, assim, você não absorve completamente, assim, o impacto, sabe? Eu acho, mas quando você vê as pessoas se vestindo dos personagens e cantando as músicas, é muito surreal mesmo, assim. Nossa, eu imagino. Ai, eu tô muito feliz de poder perguntar essas coisas, porque eu fico muito curiosa, assim. Ai, como deve ser a sensação de você saber que você tá impactando tantas pessoas. É muito interessante, é muito surreal, assim, sabe? Você realmente, acho que não clica completamente, assim, sabe? Na cabeça, é muito estranho. Mas muito, muito divertido, assim. Principalmente eu sou uma pessoa que gosta muito de criança, assim. Quando eu vejo as crianças perguntando coisa e cantando a música. Minha sobrinha, por exemplo, ela decorou a música toda da parte do We Don't Talk About Bruno, a música. Minha irmã também. A música toda, e ela fica cantando na minha frente. Eu acho muito engraçado. Que gracinha. A minha irmã é do mesmo jeito, ela decorou essa música. Pois é, é longa, eu não decorei não. Muitas partes ainda, vou lembrar, mas minha sobrinha ela aprendeu. Quando eu tive um momento que eu cuidei dos meus irmãos, né, quando eu era mais nova. E eu decorava as músicas da Disney também para cantar com eles. Então, eu gosto muito de fazer vozes, então assim, quando minha sobrinha era mais nova, eu ligava fingindo que eu era o Mickey, ou que eu era a Minnie, ou a Ariel, sabe? E ela ficava louca, muito engraçado. Ai, que legal. Ai, é engraçado isso. Isso também é uma coisa que eu faço, mas a gente só descobre essas coisas quando a gente busca a criança interior. E eu nunca descobri que você fica fazendo vozinha também. Eu fico, nossa, adoro. Adoro. Com criança, então, nossa, tem uma prima minha que tem 2 filhos mais novinhos. Mesma liseira. Ela liga pra mim, aí eu faço, quer falar comigo? Quero. Aí eu fico fazendo as vozes do Mickey lá. Ai, deve ser muito divertido, sim. E como é que foi esse processo de trabalhar no filme? Foi muito puxado? Como que é a carga de trabalho, assim? No departamento de modelagem, como a gente está no começo da pipeline, a gente está no comecinho de produção, né? Quer dizer, tem toda a parte de pré-produção, que fica história, concept, direção de arte, etc. E daí, quando começa a produção, a gente é o primeiro em modelagem. Então, normalmente, é muito tranquilo. Porque a gente está naquela parte quase que ainda em pré-produção, principalmente no começo de qualquer filme.
Então, assim, tem uma vibe muito experimental, a gente pode brincar bastante, assim, com os personagens principais, etc, para achar a linguagem. Depois de alguns meses, começa a ficar mesmo solidificado. Agora a gente está em produção, então as coisas vão começando a ficar um pouco mais rápidas. Mas do começo ao fim, eu diria assim, dentro de modelagem é muito tranquilo, sabe? Assim, tem momentos, como qualquer produção, momentos que a gente está um pouco mais rápido, mas assim, se você conversar com outros tipos de artista, como animação ou luz, eles vão falar uma história bem diferente, porque como eles estão no final da pipeline, normalmente eles têm que correr, os coitados. Mas a gente eu diria assim, é um ritmo bem saudável, assim, depende do estúdio, lógico, né? Tem estúdios que não têm esse cuidado com a relação saudável, mas assim, nos que eu trabalhei, assim, tem sido bem saudável o ritmo, sabe? Até porque o começo, como tem que explorar, eles devem dar bastante tempo disponível para isso, né? Tipo, porque, por exemplo, em jogos, a gente tem a pré-produção também. Um exemplo, nos últimos projetos que eu tenho trabalhado, tem sido um mês, assim, uma coisa assim. A animação deve ser muito mais tempo, né, para pré-produção. Dependendo do filme, sabe? Dependendo do diretor, eles tomam bastante tempo em pré-produção. E quanto mais tempo, melhor, né? Porque tá mais solidificado, então quando entra em produção, as coisas normalmente tendem a ir mais tranquilas. Quando tem menos tempo de pré-produção, a produção em si é mais, sabe? Sobe e desce, assim. Sim. Cara, então pré-produção é tipo extremamente importante, né, para não ter tanto esses problemas durante a produção. Solidifica, né? Solidifica o projeto. E lógico, as coisas mudam no decorrer da produção, mas se não tiver tido muito tempo de pré-produção, pelo menos na minha experiência, acaba que a produção sofre também. Todos os departamentos de produção sofrem. Deixar muita coisa aberta, né? Tipo, muito... Mas às vezes não tem tempo, ou não sei. Tem várias variantes aí, né? Variáveis que acontecem. Sim. E como é que foi, dentro da Disney, você fez essa progressão de carreira que você mudou e foi para supervisor? E porque supervisor ele tem que dar feedback em outros modelos, né? Acompanhar o trabalho de outras pessoas. Isso. Sim, eu acho que o que me ajudou a virar supervisora rápido é meu background generalista mesmo, assim, sabe? Porque quanto mais generalista, mais eu entendo que os outros departamentos precisam da gente, ou como me comunicar com outros departamentos. Então, assim, na minha opinião, eu acho que uma das coisas que me ajudou foi o fato de eu ser mais generalista do que especialista em modelagem. Outra coisa é, assim, essa vontade de servir, né? De auxiliar o time a fazer ser o melhor que eles são já, porque os artistas são muito bons, são excelentes. Então, assim, criar espaço para eles, como a gente fala em inglês, né? Shine their light, brilhar a luz deles, assim, esse é o meu trabalho, basicamente. E manter os meus artistas em ordem em relação à linguagem visual do filme. Então, meu trabalho principal é ter bem solidificada a linguagem visual do filme e dar feedback nos modelos para que eles fiquem consistentes, entendeu? E o resto é só criar espaço para eles serem eles e, sabe, se divertir. A gente não tá fazendo cirurgia de coração, a gente tá fazendo boneco. Então, assim, eu gosto de vir com essa mentalidade como supervisora. Tipo, vamos se divertir, vamos manter o clima leve e trabalhar, sabe, com boa comunicação, todo mundo junto, e trazer o mínimo de estresse possível, porque aí todo mundo faz o seu trabalho melhor, entendeu? Esse é o meu estilo, né? Pelo menos. Não, é excelente, porque, poxa, você está trabalhando com animação, imagina se for uma parada pesada, né? Tem que ser divertido, tem que ser alto astral. Não tem porquê, não tem.
Lógico, tem muito dinheiro envolvido, tem muitas coisas, mas assim, pô, no final a gente tá fazendo boneco, a gente tem que lembrar disso, entendeu? E aí, quando a gente lembra e a gente relaxa o coração, a gente consegue fazer o melhor da gente, sem estresse, entendeu? Essa é a minha opinião, né? Sim. E como que você chegou nesse caminho do visual development? Como que ele funciona dentro do estúdio? Repete a pergunta. Como que visual development funciona dentro do estúdio? Visual development. Então, na Disney, né, a gente faz um pouco de VisDev. Quando eu tava na Netflix, era muito assim, eu trabalhava na pré-produção, né? Uhum. Então, eu trabalhava em conjunto com o artista 2D e a gente desenvolvia o personagem junto. Então, assim, o artista 2D me dava ideias e eu pegava aquela ideia e tentava evoluir no 3D, daí eu mandava de volta para ele dava algumas ideias, eu voltava para mim, eu dava outras ideias. Então, era muito de esse trabalho colaborativo na pré-produção. Uhum. Tinha muito esse vai e volta. Tinha visual development também, quando você está fazendo para 3D, né? Você tem que, normalmente, texturizar também, criar luz, colocar um shaderzinho fofo. Porque, basicamente, o VisDev 3D, ele é para abrir uma brecha do que vai ser aquele filme no futuro, entendeu? Uhum. Então, quanto mais você conseguir desenvolver o seu VisDev em todos os níveis, de shader, de luz, de textura, de modelagem, mais os diretores de artes vão ter uma visão do futuro do que vai ser aquele filme, entendeu? Então, o seu trabalho como VisDev é dar essa brecha para o futuro, em todos esses aspectos, entendeu? Então, tem que ser uma pessoa mais generalista, por exemplo, como o Vitor. O Vitor é artista VisDev na Netflix também. E normalmente, tem estúdios que gostam de fazer VisDev só da parte de modelagem também. Então, assim, eles querem que você explore bastante o estilo na modelagem. E aí, o look eles deixam para produção. Mas minha experiência na Netflix é que a gente tinha que fazer um pouco de tudo para dar novamente, esse pico, essa visão do futuro, do que vai ser. Uhum. Isso envolve também fazer cenário ou precisamente para os personagens só? Então, eu tava fazendo só personagem. Tem alguns artistas que fazem os dois também. Mas eu não sou uma pessoa de cenário. Eu sou uma pessoa muito de personagem mesmo. Então, assim, o máximo que eu fiz de cenário foi na Fera do Mar, o filme A Fera do Mar. Tem uma hora que os personagens humanos entram no nariz do Sea Beast, né, da fera. Uhum. E aí tem toda uma área, né, uma sala dentro do nariz. Eu modelei toda aquela área interna do nariz. Sério? Um trabalho muito diferente. Uhum. Mas foi o máximo de environment que eu fiz, foi isso. Modelar toda a parte interna da boca, do esôfago, tudo. Assim, eu tive que modelar tudo para eles poderem entrar e passear lá dentro e tal. Uhum. Cara, interessante. E nessa parte do VisDev, geralmente é muito tempo da produção ou ele se encaixaria junto com a pré-produção? Bem pré-produção, é muito rápido porque é para ser descartável, é para ser experimental, entendeu? Uhum. Então a gente muda de um dia pro outro, já muda um monte de coisa, vai, até chegar no resultado. Às vezes o resultado joga fora, começa do zero, aí vai, tenta outro formato, entendeu? Então é muito VisDev mesmo. O VisDev 2D ele é muito descartável também, né? Você joga fora muitos desenhos. O VisDev 3D é muito parecido. Então a gente tem que experimentar várias opções até chegar na opção ideal, né? Então, assim, você tem que ter esse coração aberto para jogar fora um monte de modelo, entendeu? Porque não vai nunca aparecer no filme, não vai nunca aparecer em lugar nenhum. Nossa, então, deve ter tanta coisa legal que você deve ter feito e deve estar aí junto. Sim, muita coisa você tem que jogar fora.
E aí, quando você vai chegando perto do que vai ser o personagem, aí vai ficando mais, né? Você não joga tanto fora, mas você tem ainda que gerar muitas iterações, muitas versões daquela mesma ideia. Uhum. E quando você tá em produção, não acontece tanto isso, assim. Acontece talvez quando eles, tipo, realmente esse design não tá funcionando, vamos voltar pro zero. Aí acontece, talvez, 1 ou 2 vezes, mas quando você tá em VisDev, você joga fora todo dia coisa, sabe? Parece um pouco o trabalho de concept. O que você diria que diferenciaria, tipo, o concept artist do VisDev? Sido. É basicamente, simplesmente assim, é uma mídia diferente, no caso, né? No caso, eu tô fazendo concept direto no 3D, em vez de fazer 2D, entendeu? Então, nesse caso, é bem parecido nesse aspecto, né? Então, você trabalha mais sujo, você trabalha mais... Por quê? Porque você vai jogar fora muita coisa, entendeu? Então, eu trabalho relativamente... Eu não gosto de falar sujo, porque eu não trabalho sujo, mas... O mais sujo possível, vamos dizer assim, pra poder ser rápido. Porque tem que ser rápido, tem que ser exploratório, né? E aí, quando você começa a chegar mais perto do que você tá querendo, aí que você começa a limpar mais, a desacelerar um pouco, chegar mais numa forma mais concreta, vamos dizer, entendeu? Mas é parecido, assim, né? Assim, tem artistas, por exemplo, tem um artista na Pixar, o Caleb Rice, que ele faz os dois. Ele é do departamento de arte, de VisDev, aí ele desenha em 2D, mas também faz em 3D, ele faz os dois, assim, o que dá na telha dele, entendeu? No meu caso, assim, como o meu nível de 2D é mais baixo do que 3D, eu prefiro fazer concept em 3D, mas tem artistas que eles usam as duas mídias, entendeu? Cara, isso é muito interessante. E geralmente o seu trabalho, ele é muito avaliado pelo diretor da animação? Tipo, ou ele se envolve mais, por exemplo, na parte do vídeo, de edição, ou não? Como que é esse processo? Muito assim, gente. Nessa etapa de pré-produção, a gente trabalha muito com o diretor de arte e com o diretor do filme mesmo, sabe? Pra ver se a visão tá chegando perto do que aquelas pessoas estão esperando, sabe? Então, é muito assim, você fica testando, faz um monte de variações, um monte de versões de 1 a 15, às vezes, faz um monte de iterações aí, mostra e eles vão dizer, eu gosto do olho desse, do pé desse, papai, você junta, faz outras versões, mostra de novo, sabe? Então, é muito dessa... Tem que ter um coração para aguentar muita interação e muita variação de shapes. É interessante. Realmente parece concept, né? Só que eu acho que na parte do VisDev, por ser uma mídia mais focada em animação, em filme, né? Talvez tenha uma nomenclatura diferente. Sim. Porque... assim, são pouquíssimos artistas, né, que fazem isso, assim. É uma área muito pequena de entrar, assim, sabe? Então, é muito, assim, mais e mais estão usando, tá começando a ter mais e mais oportunidades para artista 3D ser parte para produção, mas ainda é muito pequeno, assim. Você conta no dedo aqui em Los Angeles quantas pessoas fazem isso no dia a dia, entendeu? Não só isso, mas também a quantidade de estúdios que tem essas vagas como são muito grandes, né? Acabam que só esses estúdios muito grandes que tem, né? Essa vaga. Tem isso também. Porque, por exemplo, num estúdio pequeno... Bom, é um estúdio pequeno, eles não podem ter tanto tempo para pré-produção e acaba que os papéis ficam muito mais bem definidos ou espalhados entre as pessoas, não é tão organizado quanto no estúdio grande. Você sente essa diferença? Sim, eu sinto assim que tem vários estúdios de menores que estão começando a ver a necessidade desse artista de VisDev, né? 3D.
Então, assim, eu acho que é feito o que você falou, os estúdios grandes começaram mais e agora tá meio que os médios e pequenos estão começando a seguir mais essa tendência, mas que é mais caro também, né, assim, você ter artista 3D no departamento de 2D, e às vezes o artista 2D, 3D não faz o modelo de produção, então você vai ter que ter outro modelador para fazer o modelo de produção, então começa a ficar mais caro no geral, mas assim, eu acho que deve compensar, porque você, como eu falei, né, você explora muitas versões diferentes até chegar num resultado bem legal, né? Qual é a diferença? Tá se coçando, assim. Só que ele não tá aparecendo na live, ele tá aparecendo. Não. Cuidado aqui atrás. Sim, qual foi a pergunta? Desculpa. A diferença de um artista de produção e o que não é, do artista 3D e o que não é de produção. É engraçado porque o artista de produção, vamos dizer, eu hoje sou artista de produção, né? Supervisora de produção. Então, a gente ainda faz VisDev, só que o VisDev que a gente faz, ele já tem um 2D muito mais estabelecido. Mas não quer dizer que é só copiar o 2D. Tem muita coisa que a gente tem que resolver em 3D. Como qualquer modelo 3D, né? Quando você muda do 2D para o 3D, vão ter coisas que você vai ter que descobrir como você vai solucionar o design, entendeu? Então, assim, tem uma parte exploratória de VisDev, mesmo se você é artista de produção, né? Só que é menor, porque normalmente o concept já teve um monte de iteração. Então, o que vai mudar provavelmente é quando você botar em 3D, você vai ver, o olho talvez fique melhor, um pouco menor, ou isso, ou como solucionar alguns shapes que não foram bem resolvidos em 2D, etc. Mas aí depois que isso se acaba, vamos dizer, você apresenta, foi aprovado o modelo, aí você vai ter que colocar dentro da pipeline, né? Então você vai ter que colocar na Posiar, vai ter que limpar a topologia para ficar perfeita, para poder a rig absorver e poder começar a animar, etc. Então tem uma parte muito mais técnica como modeladora de produção do que como modelador de VisDev, né? Porque eu, como VisDev, eu não preciso dar nenhuma topologia de animação. Quem vai resolver isso vai ser o estúdio que está fazendo a parte de produção, o artista que vai fazer a parte de produção. Quando você está na produção, você tem que resolver tanto a parte artística como a parte técnica do modelo, né? Então você tem que ser um artista mais completo nesse aspecto, assim, tá? Tem artistas que fazem o processo inteiro ou é mais dividido? Por exemplo, uma pessoa faz escultura, outra faz retopologia, sei lá, tipo, polir o modelo, etc. Normalmente, em estúdios grandes, o artista faz tudo. Então, se eu peguei um personagem A, eu vou fazer o VisDev, eu vou fazer a pose A, vou limpar, eu vou colocar na pipeline, tudo eu mesma. Só que, por exemplo, quando eu trabalhava na Netflix, eu fazia o modelo VisDev, a gente mandava para o estúdio terceirizado, que ia fazer a parte de produção, e eles lá pegavam o meu modelo e, coitado, tinha que limpar, colocar na pose A, colocar na produção. Não é um trabalho dos mais artísticos, vamos dizer. Ainda tem, lógico, uma parte artística, mas a maioria dos shapes já está solucionada, né? Pelo artista VisDev. Sim. Cara, bem interessante o processo de produção. Interessante, Você, como que era em comparação quando você trabalhou no Overwatch e agora que você está trabalhando na Disney? Porque são mundos diferentes, né? Um é jogo e o outro é animação. Então, você sentiu uma grande diferença, assim, no seu processo de produção? Bem diferente, né? Assim, quando eu tô modelando high-res para jogo, né? Como eu vou fazer o bake do normal map, normalmente as suas peças high-res, ela não precisa ser tão limpa a topologia, entendeu? Porque você vai bakear muitas coisas no normal map, né? E o seu low-res, o modelo low poly de jogo,
ele tem que ser feito com muito carinho e amor, né? Porque você tem que economizar o máximo possível de polígonos para que fique perfeito e que tenha quantidade decente de polígonos para suportar no jogo. Então, assim, tem essa parte que o high res é muito divertido, porque você não precisa se preocupar tanto em ser tão limpo. E no low poly é divertido também, que é quase que um quebra-cabeça, assim, de você escolher onde você vai colocar a quantidade de topologia, etc. Quando é para animação, não, porque você pode ter uma topologia densa, ninguém vai sofrer com isso, entendeu? Outra coisa diferente, né, que você como artista de jogo, normalmente você faz modelagem e textura. Então no Overwatch eu fazia não só modelo, fazia modelo high poly, modelo low poly, abria as UVs, pintava a textura, colocava na engine com um shader. Então você faz todas essas etapas. Como modeladora em animação, você só toma conta de modelagem, né? A modelagem final. Agora, tem que ser tudo muito limpinho, muito bonitinho. Mas não importa se é muito denso, entendeu? Lógico, você tenta não deixar densa a malha, porque, né, a gente tenta fazer o melhor da gente. Mas se você subdividir algumas coisas assim, não vai sofrer. Não. Para jogo, não. Você tem que ter muita intenção cada peça que você tá fazendo, entendeu? E interessante, eu não sabia que você podia ter tanta liberdade assim com a quantidade de polígonos para animação. Quando eu tava pra animação, nossa, não tem muito limite, entendeu? Assim, lógico, você usa o que é necessário, você não vai usar nem mais nem menos, né? Mas assim, se precisa ser mais denso, vamos dizer, tem um personagem que ele vai se esticar muito, ou ele vai virar, sabe? Tem aqueles personagens que normalmente fazem muitos squash and stretch, aí você dá mais topologia para poder o rig suportar essas deformações intensas. Quando o personagem já vai ter umas deformações mais básicas, você não precisa gastar tanto polígono naquele personagem, entendeu? Imagina, a pessoa tá lá assistindo o filme no cinema e vê a dobrona assim do polígono que não foi subdividido. Pois é. Então fica diferente, entendeu? Assim, lógico, você pode, eu fico falando, né? Você pode dar o quanto polígono você quiser, mas não quer dizer que você vai. Tomar cuidado pra, sabe, deixar, até porque você não sabe se aquilo vai interferir em algum momento lá pra frente, se você deixou muito pesado e isso vai danificar alguma coisa no processo de rig ou de luz. Então, assim, mas você não precisa ser tanto amor e cuidado quando você tá fazendo pra jogos, sabe? É bem diferente mesmo o processo. Parece até que você tem um pouco mais de liberdade, né, nesse sentido, na animação. Tem mais suporte para você ser mais livre, sabe? Se bem que jogos muito hoje em dia, assim, estão tendo mais e mais quantidade de polígono, mas depende, porque se você usa muito polígono, fica mais bonito, só que tem algumas pessoas em outras áreas do mundo que não vão poder jogar aquele jogo, porque tá muito pesado pro computador que eles têm, entendeu? Então tem um problema de peso que no filme não tem, né? É o filme. Sim. Mas no jogo isso pode trazer uma experiência ruim para a pessoa que está jogando se o jogo for muito pesado. Todo mundo já passou por isso. Você tem um computador e aí você pega um jogo massa e você não consegue jogar direito porque os specs do seu computador não suportam aquele jogo, né? Sim, mega pesado. O PC da Xuxa não aguenta. Cara, bem legal ver essas diferenças no processo. Ainda mais que você consegue comparar entre a Netflix, a Disney e a Blizzard, né? Então, são coisas... Cada um tem um processo diferente e ainda assim eles conversam, né, entre eles, assim, é próximo de uma certa forma. É interessante isso.